Band está no ar, estamos invadindo a sua madrugada dessa segunda-feira. Hoje o programa está muito quente, tem tudo sobre o clássico Corinthians e Santos. Atenção, polêmica com o Neymar, tem quebra-pau no Chile, quebra-pau no jogo do Figueirense. Tudo isso e muito mais você vai ver hoje aqui. Estou ao lado do Marcelo Duó. Bom dia, Marcelão. Bom dia, Fefão. Bom dia para você também aí de casa, você que está com a gente. Vamos embora que tem notícia pra caramba. Confira aí. É isso aí. Vamos começar com o grande clássico que aconteceu no final de semana. A equipe do Corinthians no domingo pegou o Santos. O jogo foi na Arena do Corinthians e a gente vai ver o que aconteceu exatamente. No começo do jogo, o Everaldo chutou e o Everson fez boa defesa. Aí olha o lançamento do Cantilho para o Fagner. Fagner dominou na direita e cruzou. O zagueirão falhou e o Everaldo dominou e abriu o placar. 1-0 para a equipe do Corinthians. Na comemoração ele chorou bastante, hein? Ele que se recuperou de uma contusão, pouco jogou em 2019, chorou muito o Everaldo, você vê os jogadores abraçando ele. Aí o Janderson cruzou e o Luan cabeceou para fora. Tá aí, Luan sendo aplaudido pelo Bozelli. Depois da boa tabela, o Fagner cruzou, a zaga afastou mal e o Luan mandou por cima do gol. Luan que até que se recuperou um pouquinho, jogou muito mal na última partida. E aí, o toque de cabeça do Gil, o goleirão Everson pegou. Já estamos no segundo tempo, Sacha cruzou, o Evandro cabeceou por cima do gol. Aí o Bocelli, olha o lançamento para o Janderson. E ele bateu na saída do goleiro Everson, 2-0 para a equipe do Corinthians. Aí ele foi comemorar com a torcida. Você vê aí, ó, ele subiu, foi abraçar os torcedores. O Fagner tentando tirar ele de lá o mais rápido possível, porque sabia que a comemoração com os torcedores poderia render o cartão. Ele já tinha amarelo, e aí ele abraça os companheiros. Quando está voltando para o campo, já tinha amarelo e acabou sendo expulso de campo pelo árbitro Luiz Flávio. Tá aí, ó. É, que coisa, hein? Aí o Janderson expulso. Aí, escanteio batido, Luan Pérez de cabeça, a bola foi para fora. Cabeceou com perigo, aí o Corinthians já estava com um a menos. Aí o Raniel recebeu, chutou e o Cássio fez boa defesa. Cássio que foi pouco acionado no jogo, apesar do Corinthians ficar com um a menos. Depois dessa boa jogada, o Gabriel chuta, o Everson pega na volta, acerta o travessão, o chute do Piton. Aí mais uma chance do Santos, chance batida, bola batida em diagonal e o Cássio fez boa defesa. Aí o Raniel chuta para fora. E aí final, Corinthians 2, Santos 0, final na Arena. E o Thiago Nunes falou que o Corinthians foi bem, mas que ainda não reconhece o Corinthians como um time. Vamos ver. Não, está distante ainda. A equipe está evoluindo. O estágio que eu desejo é quando o atleta ou os atletas conseguem executar as suas funções, as suas organizações, tanto defensivas como ofensivas, sem ter que pensar para executar. Tem que ser algo natural, interpretativo de maneira natural. É como dirigir, você não pensa quando vai fazer a troca de mudança, né? Nem quando vai pisar o freio, quando vai pisar a embreagem. A equipe é a mesma coisa, você tem que deixar algo natural acontecendo, né? Enquanto você está pensando para executar, é porque você ainda não automatizou. Então, vai levar um certo tempo para que isso aconteça, né? E essas conexões elas têm que se estabelecer através da repetição de jogos. Então, só o tempo que vai nos consolidar como um time. Meu caro Marcelo Duó, você viu? Declaração forte do Thiago Nunes. O Corinthians ainda não é um time? Ainda não é um time, Fefon. É surpreendente a forma com que o Corinthians dominou o Santos hoje. Acho que fala também muito sobre como está o Santos, que também não é um time. O Corinthians está evoluindo mesmo, devagar, faz ótimos jogos. Historicamente, né, o Corinthians é um excelente mandante, né? No Pacaembu, quando era o Pacaembu, e na Arena a mesma coisa. O time se sente muito à vontade jogando como mandante. E hoje foi assim contra o Botafogo, na estreia foi a mesma coisa, mas quando sai o Corinthians tem dificuldade. O Corinthians jogou mal contra o Mirassol, o Corinthians jogou mal contra a Ponte Preta. E quarta-feira já tem a primeira final de campeonato do ano, que é a Libertadores da América. É o jogo que o Corinthians não pode errar. Então, até por isso, eu acho que essa declaração do Thiago é muito importante para dar uma posição real da galera, para a torcida, como está o time. É isso mesmo. E o Gesualdo Ferreira, técnico do Santos, falou depois do jogo sobre a relação com a imprensa. Deu uma alfinetada na imprensa, dá uma olhada.
Gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a postura da imprensa, porque logo na sua chegada ao Santos disse a entrevista a um jornal português que a imprensa brasileira é um pouco mais ofensiva, um pouco mais criticava um pouco mais do que a portuguesa, depois de 4 jogos. Olha uma coisa é aquilo que eu digo, outra coisa é aquilo que às vezes são ouvidas e outra coisa é aquilo que depois é escrito. Você sabe que às vezes uma palavra, um artigo, um pronome muda o sentido todo. Eu estou a falar em português, vocês em português do Brasil, e há algumas diferenças. Não acho, o que eu disse e repito, que a imprensa brasileira é muito, não é agressiva, é muito mais, como é que eu explicar, muito mais capaz de ir mais fundo, de ir à procura das coisas, porque o futebol no Brasil é isso. Vocês são aquilo que o futebol brasileiro é, paixão, permanentemente programas. O futebol para vocês é a vida também. E isso reflete em todos os setores, nos jogadores, nos árbitros, nos assistentes, nos torcedores, na imprensa, em tudo, não é? Gesualdo tem razão, a imprensa brasileira fica pegando coisinha para causar polêmica? Acontece, né, Fefo? A gente sabe que acontece, né? Mas eu até que achei o Gesualdo mais sorridente, mesmo tendo perdido o jogo e tal. Ele está também se adaptando, o que eu achei legal é a forma com que ele vê e ele consegue, sendo um cara estrangeiro, perceber que o futebol brasileiro é mais pra gente do que a bola rolando. Então, faz parte, Gesualdo. Toma aí o seu calmante antes da coletiva, que você vai precisar. Ah, vai mesmo. O Everaldo também precisou de calmante. O que ele se emocionou com o gol e falou sobre isso. Vamos ver. Uma alegria imensa, uma felicidade enorme que eu senti ali naquele momento, até uma emoção, porque foram aproximadamente 5 meses de muita luta, de muitas dificuldades. Mas eu não posso esquecer as pessoas que sempre estiveram do meu lado, né? Elas sabem que foram momentos difíceis, mas graças a Deus passamos, procurar esquecer esse momento que passou. Minha primeira lesão que eu tive na carreira, espero que seja a última. A gente está sujeito a isso, né? Mas eu espero e creio em Deus que vai ser a última. Por causa de contusão, só jogou 9 jogos em 2019. É o primeiro jogo como titular em 2020 e se emocionou bastante. Será que agora ele consegue dar a volta por cima? É o que precisava para ele dar uma guinada? Ele entrou bem contra a Ponte e entrou muito bem hoje. Acho que ele vai ajudar muito o Corinthians, ainda mais sem o Ramiro por um tempo. Ele vai ser muito importante nos jogos decisivos do Timão. E atenção, Thiago Nunes reclamou sobre a expulsão do Janderson e o Janderson também falou sobre isso. Vamos ver. O Janderson, eu teria sido expulso igualzinho a ele, se estivesse no lugar dele. Fiquei muito triste, né? Porque eu fiz e depois da comemoração eu vi que eu ia ser expulso. Deixar o companheiro na mão. O amarelo que ele tomou no lance do primeiro amarelo, que gerou também uma reclamação da minha parte, que eu fui advertido, não existe. Não existe. Foi uma falta de jogo, né? Mas é muito fácil você dar um cartão amarelo para um menino de 19 anos ali. Né? Teve jogadores do Santos que fizeram faltas muito mais graves que não tomaram nem advertência. Então, os árbitros que são mais experientes, como é o caso do Flávio, eles sabem lidar bem com quem eles dão cartão e para quem eles não dão cartão. Eles sabem para quem o fantasma aparece. Né? E aí, naturalmente, eu não domino da regra como um todo. Mas, se eu não estou equivocado, existe uma indicação da FIFA que não é obrigatório você dar cartão, né, para o jogador quando comemora, como o Janderson comemorou. Se eu não estou equivocado, acho que foi até aplicado na última Copa do Mundo isso, né, de você poder se aproximar mais da torcida. Na hora que eu vi que eu estava sendo expulso ali, eu não acreditei, eu esqueci que eu tinha um amarelo, mas o Fagner, o Pedro Henrique, todo o grupo ali, falou que ia correr por mim. Então, isso demonstra que nós somos um grupo unido. Aí você imagina, um menino de 19 anos, fazendo um gol no Clássico, de frente para aquela torcida maravilhosa, se eu tivesse no lugar dele, eu tinha pulado dentro da torcida, não tinha só abraçado os caras. Tá aí o Thiago Nunes. Vamos soltar, o Cicinho vai soltar em tela cheia pra gente. Hoje é o Cicinho, que moral, hein? Cicinho vai soltar em tela cheia pra gente as imagens da falta, né? Que o Janderson fez, a primeira falta que o Thiago Nunes reclamou bastante. E também depois da expulsão. Pode soltar, Cicinho, pra gente poder começar a ver? Olha só, ó. Marcelo, isso aí, era falta para cartão? O Thiago Nunes disse que não era. Você daria? Eu não daria esse cartão, sinceramente, eu não sei nem se daria falta, porque o cara tira a perna na hora.
Luiz Flávio é um árbitro muito complicado, viu, de lidar. E o que o Thiago falou dele, ele tem toda a razão. Agora, a expulsão pela arquibancada, ele tomou o segundo cartão quando ele foi para a arquibancada. É uma regra que pode ser aplicada, mas é uma regra tosca, não é? Não, estão querendo acabar com a graça do futebol, né? Assim, Neymar não pode driblar, o Janderson não pode comemorar, o torcedor vai para o estádio maltratado. As pessoas querem tirar a beleza do espetáculo, né? Uma regra absolutamente estúpida, se é que ela existe de fato. Pois é. Ó, daqui a pouquinho, hein, o Luxemburgo xingou a arbitragem, a gente vai mostrar a briga do Neymar com o árbitro, tudo isso daqui a pouquinho aqui no Bola na Rede. Antes, o Cicinho vai soltar agora em tela cheia o gol que perdeu o Sid Clay. Pode soltar, Cicinho, o gol que o Sid Clay perdeu. Olha só. Cruzamento. Minha aí, Nossa Marcelão. Senhora dos gols perdidos, hein? Esse você faria. Hein? Nossa, faria deitado. Isso aí não, porque isso aí não existe, pô. Ele que chegou no Corinthians mais gordo que eu. Né? Dizem que emagreceu, mas dá pra perder um gol desse, é sacanagem. Brincadeira. E teve um outro lance polêmico também, que agora a gente vai soltar em tela cheia, que foi o gol do Santos, né? O gol anulado do Uribe. Olha só, o árbitro anulou porque ele marcou falta do Sacha no Fagner aí, ó. Nessa jogada, no toque pro Uribe. Pra você, falta isso aí, Marcelo? Por essa imagem eu não daria. A não sei que tem algum braço ali nas costas que a gente não tá vendo, mas eu não vi rigorosamente nada. Eu vi uma projeção do Pedro Henrique. Só isso. E o jogo teve muita reclamação. Agora a gente vai mostrar um outro lance. O Cicinho vai soltar pra gente em tela cheia um pênalti que o Santos pediu, alegando que o Cantilho meteu a mão na bola. Aí, Marcelão, ó. Foi aí, ó. Ó. E aí? Teve uma mão mesmo? Foi pênalti? Você daria esse pênalti? Bateu no braço, né? A regra fala até de lance acidental para você marcar o pênalti. Não tem mais essa da intenção. Esse negócio de intenção acabou com essa regra nova aí do pênalti. Deveria ter sido marcado. Eu concordo com você, eu também teria marcado o pênalti. Agora a gente vai soltar a contusão do Camacho, né? O Camacho acabou se contundindo no meio do segundo tempo. Pode soltar em tela cheia a contusão. Preocupa, ele ficou sentindo dores no quadril, né? É um problema de tendinite, como você pode ver aí o Camacho caído. E agora a gente vai ver o que o Thiago Nunes, técnico do Corinthians, falou sobre o Camacho. Pode perder o Camacho para o primeiro jogo da pré-Libertadores, vamos ver. O Camacho ele saiu com uma dor no quadril, uma dor um pouco diferente, ele não pareceu ser nada muscular, mas vai ser reavaliado pelo departamento médico provavelmente até amanhã. Eu não vi ele tão otimista quanto essa recuperação. Ele fala que é uma dor diferente e tal. O Camacho vai fazer falta, hein? Faz. E se é tendinite, ele não joga quarta-feira. Isso aí o corintiano pode ter certeza. Porque uma inflamação de tendão, você vai levar 3, 4 dias para ficar bom tomando remédio. Então, eu acho que ele fica fora e é um desfalque fundamental para a saída de bola do Corinthians. Agora, um lance que aconteceu no primeiro tempo do jogo foi a falta que o Fagner fez no Felipe Jonathan. A gente vai soltar em tela cheia, eu quero que vocês vejam. Olha só, o Fagner entrou nessa dividida e o árbitro nem falta deu, Marcelo. Isso é um crime, né? Assim, o Fagner ele é um ótimo jogador, mas ele é muito violento. Isso aí é histórico. Ele não precisava ter levantado o pé direito nessa altura. Se o Felipe Jonathan tá com o pé fincado no chão, poderia fraturar a perna do rapaz. E o cara nem falta não deu. Marca falta, né? O Luiz Flávio, né? Brincadeira. Péssimo árbitro. E olha outro lance também polêmico que aconteceu. O Uribe reclamou de um pênalti do Pedro Henrique, a gente vai soltar em tela cheia. Olha só, o Uribe disse que foi derrubado pelo Pedro Henrique. O Pedro deu um chute no pé dele ou pra você dividida normal, Marcelão? Eu acho que tem o chute, tá aí, ó. O chute acontece, tá aí. Só que ele já tá em projeção e ele se joga depois do chute. Eu vejo uma dividida na bola, que os dois estão brigando pela bola e acontece ali o choque. Esse pênalti eu não daria, não. Atenção, Corinthians, nessa semana o time pode ganhar mais um reforço. O Ione Gonzalez. E o técnico Thiago Nunes falou sobre isso. Vamos ver. Um grande jogador, eu já monitoro ele há algum tempo. Tem qualidade, tem atributos que eu acho que podem contribuir com a nossa equipe, mas até onde eu sei não tem nenhuma confirmação de vínculo, né, do Corinthians com ele. O Benfica deve emprestar o jogador para o Corinthians, ele viria de graça por uma temporada. Esta semana vem para São Paulo realizar exames médicos. É uma boa contratação para o Corinthians? É uma boa contratação, mas eu vendo o Everaldo jogar bem, eu não sei onde é que ele pode se encaixar.
Mas eu acho uma boa contratação, sem dúvida. E o Cássio e o Bocelli falaram sobre como o Corinthians está jogando e as chances que eles têm para o primeiro jogo da pré-Libertadores contra o Guarani do Paraguai. O Corinthians, olha, contra o Guarani do Paraguai tem que tomar cuidado, manda ver. Pelo nível, pelo que o professor vem trabalhando com a gente, eu acho que o entendimento dos jogadores também está sendo muito bom. Você vê um jogo bem controlado na maioria das vezes e a gente está muito satisfeito. Eu falei desde que eu cheguei nessa temporada, estou muito satisfeito, muito empolgado por tudo que a gente vem trabalhando e vem crescendo. E eu acho que nós vamos ter um grande ano, mas é jogo a jogo, é passo a passo. Y creo que marcamos la diferencia y da mucha confianza para llegar al juego de Libertadores con esa moral bien alta. Corinthians passa pelo Guarani do Paraguai, Marcelão. Depende do jogo de quarta-feira. Tem que ganhar o jogo, Fefon, de qualquer placar, para poder trazer a volta e administrar, porque senão complica. Vamos mudar a chavinha, sair do Corinthians e vamos falar do Palmeiras, que jogou contra o Bragantino e esse deu mal, meu amigo. Vamos ver, foi a primeira derrota do Palmeiras no Campeonato Paulista, depois da boa jogada, o William Correia fez 1-0 para a equipe do Bragantino, teve até toque de calcanhar, meu amigo. Tomou gol de lateral, Palmeiras, hein? É verdade. Aí o Zé Rafael derrubou o Edmar, pênalti pro Bragantino. Isso foi pênalti, né, Marcelo? Muito pênalti. Aí o Ítalo foi para a cobrança e fez 2-0 para a equipe do Bragantino. O Luxemburgo ganhou uma placa antes do jogo, porque ele fez história no Bragantino. Aí o Edmar fez pênalti no William. O Dudu bateu e diminuiu. Final, Bragantino 2, Palmeiras 1. Inclusive, o Dudu, neste jogo, perdeu um gol incrível. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Verdade. Mas antes, vamos mostrar o que o Luxemburgo falou sobre essa derrota do Palmeiras. Vamos ver. Nós não jogamos bem. Isso é uma realidade. E você tem que... Os jogadores vão entender que as nossas conquistas vai depender sempre de nós. Você não ganha o próximo jogo com o resultado passado. Você ganha o próximo jogo se você jogar. E nós não jogamos. Nós não fizemos merecer hoje o resultado. O Bragantino fez merecer o resultado. Jogou mais do que a gente no primeiro tempo. Buscou mais o jogo no segundo tempo. Nós fomos diferentes. Atitude, talvez não tecnicamente muito bem, mas atitude totalmente diferente. E aí foi um outro jogo. Então acho que é uma derrota merecida e que faz a gente entender que temos que ter atitude em todos os jogos para poder buscar o que nós queremos. Atitude legal, assumir que o Palmeiras foi muito mal, né, Marcelo? Que foi mesmo, né? Foi mesmo. O Bragantino dominou o jogo inteiro, o segundo tempo menos, mas poderia ter ganho de muito mais. Jogou um bom futebol que não tinha feito ainda no Campeonato Paulista. E o Palmeiras vacilou, perdeu um dia ruim, faz parte. Faz parte. Mas tudo bem, o Palmeiras vai classificar. Pode ficar tranquilo que os grandes todos vão se classificar, viu, torcedor? Olha o gol que o Dudu perdeu. Eu quero que vocês vejam. Pode soltar em tela cheia, por favor, o Cicinho vai soltar. A gente já viu que o Sid Clay perdeu um. Olha o gol que o Dudu perdeu, Marcelão. Eu narrei o jogo pela CBN aqui em São Paulo, quase morri na hora que ele perdeu esse gol aí. Eu estava pronto para dar o gol e saiu o caçapa, e não saiu a caçapa. Não pode perder um gol desse, né, Dudu? Você sabe disso, né? E aí, ainda mais sendo o cara do Palmeiras, Pois né? é. Aí é brincadeira. E o Luxemburgo detonou o árbitro Thiago Duarte. Vamos ver. Acho que deveria ter sido expulso o jogador que fez a penalidade máxima. Não se pode ter uma situação dessa no jogo. Teve 3 situações que eu fiquei um pouco chateado. A distância que nós íamos bater a falta, os caras estavam a 3 metros, botavam o pé na frente, não deixavam a gente bater a falta, e o juiz estava a seguir. Teve uma que bateu no pé do cara, a bola voltou para o jogador nosso, a 3 metros de distância, deixaram seguir. E a penalidade máxima, eu achava que o jogador deveria tomar um cartão vermelho. Pode soltar, então, em tela cheia, meu caro Cicinho, para que o Marcelo Duó possa comentar. Realmente o Luxemburgo tem razão? Tinha que ser expulso? Tem nesse razão, lance? porque a regra diz que quando não há disputa da bola no lance de um pênalti, num lance capital assim, de gol, perigo iminente de gol, se não há disputa pela bola, o cara tem que ser expulso além do pênalti. E o Edmar puxa a camisa do jogador do Palmeiras e a bola já tinha passado. Então, expulsão claríssima que o árbitro também não deu, né? Infelizmente. Vamos sair do Palmeiras e vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo treinou para o jogo contra o Novo Horizontino. Hoje teve mais um treino, sábado também, os treinos geralmente um pouco mais fechados. O goleiro Denis Júnior, que no sábado desmaiou nas atividades e passou a noite no hospital, já está recuperado. E para o time que o Diniz vai escalar, ele vai
confirmar o Pato como titular. Pato vai ter mais uma chance na equipe do São Paulo. Merecido? O Pato precisa ter uma sequência ou pelo que ele está jogando não tinha que sair como titular, Marcelão? Olha, no último jogo ele deu assim, reações curtas, assim, lampejos, né? Mas eu acho ainda muito pouco para um cara como ele. Eu acho que o Pato precisa entender se ele ainda quer jogar futebol competitivamente, viu? Eu tenho dúvida se ele quer isso mesmo. Fefão. Eu também tenho essa dúvida. E no jogo do Figueirense contra o Avaí venceu por 2-0 no Orlando Scarpelli. Dá uma olhada nas imagens. 2 torcedores invadiram o campo, um deles foi pego pelo goleiro Gledson. O goleiro Gledson tentou separar e o jogador Silva foi lá e deu um chute. Bruno Silva, ex-Botafogo. E ele acabou acertando o companheiro de equipe, porque ele queria acertar o torcedor. E aí acabou acertando o companheiro de equipe. Olha lá, o Gledson derruba o torcedor e aí o Silva vai lá e dá um chute. Um absurdo, né, Marcelo? Isso é um caso para banir o cara por 1 ano, no mínimo, de uma atividade. O jogador profissional não se pode dar a esse tipo de atitude absolutamente marginal. Se eu faço isso com qualquer na rua, sou preso. Por que ele não foi detido? Ele deveria ter sido detido. Eu não quero saber se o cara invadiu, se provocaram, um torcedor invadiu. Não é papel de um jogador de futebol ir lá e agredir o torcedor. Se ele não concorda com isso, ele pede que a polícia retire o cara. Tem uma atitude civilizada. Ele é um jogador profissional de futebol. Ele não é um manguaceiro que está no boteco da esquina participando de uma briga. Foi muito mal e deveria, se a gente estivesse num país sério, ser exemplarmente punido. Eu concordo com você plenamente. Claro, o árbitro relatou na súmula toda a confusão e provavelmente vai ter punição para muita gente, inclusive para o dono do estádio, o Figueirense. Mas infelizmente o nosso tempo acabou, bola fica por aqui, meu caro Marcelo Dó, muito obrigado. E amanhã Já, nessa 8h45, papo de bola ao vivo comigo e com ele também. É isso aí, aguardamos vocês. Vamos Tchau. dormir um pouquinho, a gente já volta.